Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro Jeremias, capítulo 1. Diz assim: a vocação de Jeremias e o seu chamado. E a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu: Senhor Deus meu, é que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todo a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, é que hoje te constituí sobre as nações, glória a Deus, aleluia, e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tá vendo só? Foi Deus que te chamou, não foi você que se apresentou dizendo porque eu quero, porque muitas vezes nós não entendemos e diz, não, eu tenho um desejo do meu coração, eu vou fazer isso, mas é porque o chamado de Deus já está gritando aí dentro de você e dizendo, eu te chamei, e você pensa que esse desejo, que essa vontade é sua. Mas não é. É porque Deus já te chamou desde o ventre materno. E quando Deus chama, que é um chamado igual de Jeremias, igual de Moisés, igual de muitos outros, né? Não tem como dizer, ai Senhor, olha para mim, não sei falar, não tem estudo, não tenho curso de teologia, não adianta falar nada disso. Porque quando o Senhor chama, é Ele que capacita. Jeremias, ele dizia que Jeremias era o profeta chorão. Era. Uns não gostavam. Por quê? Porque Jeremias profetizava aquilo que Deus mandava. Deus dizia, fala, e ele falava. Não tinha medo de nada. Podia jogar ele no poço, ele não tinha medo de poço. Ele fazia aquilo que Deus mandava. E assim tem que ser eu, tem que ser você, tem que ser todos nós que temos chamado. Se nós, coisas que nós não entendemos, nós temos que fazer o quê? Falar com aquele que nos chamou. Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine assim. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me orienta. Fala com Deus. Ele está o tempo todo atento à sua voz. Basta nós dar o primeiro passo, que aí ele vai colocar terra. Vai fazer a passarela para nós passar. E Jeremias, por ser criança, ele dizia, não sei falar. Não passo de uma criança. E Deus disse, tudo que eu te mandar falar, fala. Não te cala. Não tema diante deles. Uma vez, no começo do meu ministério, eu tinha que lidar com os pastores que ia pregar lá na Bélgica. E eu não sabia muito bem como lidar com esses pastores pelo fato deles ser autoridades, né, eclesiásticas, e eu ser uma pessoa aparentemente leiga, não entender de nada. Mas eu entendia que o que eles estavam fazendo não era certo. Não era certo.
E eu até então não entendia na minha vida o chamado de Deus. Eu não entendia. E eu fiz o quê? Eu fui para o monte orar. Porque o servo era de Deus, não era meu. Eu não tinha autoridade para chamar eles e dizer assim, olho no olho, e dizer, olha, assim, assim, assim. Mas eu sentia no meu coração de chamar eles e dizer que do jeito que eles tinham que fazer. Eu falei, isso, eu não posso fazer isso. Eu não tenho essa autoridade. E eu fui para o monte orar. Fui para o monte orar e falar com Deus. Cheguei no monte e falei, Senhor, eu não vou nem abrir a Bíblia. Porque para não dizer não, ela escolheu o que ela queria falar. Eu não vou abrir a Bíblia. Eu vou deixar a Bíblia assim e o Senhor vai soprar. E aonde abrir, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. E eu coloquei a Bíblia e o vento soprou justamente nesse capítulo, nesse versículo. Tudo que é que eu te chamei ainda quando tu estava em fome no ventre da tua mãe, para ser profeta das nações. E eu fiquei impactada com aquela palavra. Eu falei, mas como assim? Eu não estou entendendo esse negócio. E aí eu li toda essa passagem e eu falei, é o suficiente. Eu e o meu filho. Entrei no carro e disse, vamos embora, porque Deus já falou tudo que eu queria saber, que eu precisava saber, Deus já falou. Entramos no carro e voltamos. 2h20 para ir, 2h20 para voltar. Aonde eu fui para receber uma palavra de Deus. E tem gente que tá o homem, a mulher de Deus aí perto, pronto para interceder, para orar por ele, para buscar por ele, mas ele fica na cama, que é lugar quente, não quer nem saber. E quando eu cheguei, eu falei tudo para aquele pastor. A minha filha disse, mãe, a senhora já viu que a senhora parece ser mãe deles? Como assim? A senhora fala e eles escutam. E eles fazem exatamente aquilo que a senhora manda. Eu falei, porque essa autoridade não é minha, mas é de Deus. Eu falo aquilo que Deus mandou eu falar. Então, quando nós estamos em obediência, fazendo aquilo que Deus mandou fazer, não tem alto, não tem baixo, não tem montanha, não tem vale que não obedece. Se você disser a este monte, sai daqui, lança-te no mar, assim será. Não tem nada que não vai te obedecer. Se tu disser para essa figueira, para essa mangueira, para essa jabuticabeira, seca, amaldiçoar ela, ela vai secar até a raiz. Então, por esse motivo, que nós temos que guardar nossa boca. Guardar, pensar bem antes de abrir a boca para falar alguma coisa. Que seja coisa para abençoar. Mas olha o que Deus falou aqui para Jeremias. Para destruir e para constituir, para arrancar e para derrubar e para edificar. Ou seja, nós os profetas, nós os servos de Deus, essa autoridade está conosco. E tem gente que diz assim, olha aquele pastor, a vida dele é amaldiçoar os outros. Olha o que Deus falou. Não foi Jeremias que pediu, Senhor, eu amaldiçoo ele, Senhor. Não, Jeremias não pediu. Foi Deus que disse, eu te chamei para isso. E aí, a gente vai ter o entendimento de saber que aquele mal que está se levantando contra a nossa vida, nós vamos amaldiçoar ele. O mal é o mal, não é pessoas. É o mal que está na vida da pessoa. E nós vamos também profetizar bênção sobre a vida daquele que está na ruína. Por quê? Porque Deus mandou. E vamos falar com autoridades, com prefeito, com rei, com majestade, porque Deus também nos deu essa autoridade. Ai, mas eu não sei falar. O que ele falou? É que eu toco na tua boca e ponho a minha palavra na tua boca. Então, quando tu abrir a boca, Deus já tocou nela. E a palavra que vai sair foi porque Deus já colocou ela lá. E aí tem alguém que vai impedir? Aí fala, mas fulano, eu tenho medo da palavra que sai da boca dele. Porque a palavra que sai da boca dele é verdade. Aí tem gente que fica com medo.
Mas não tema, não. Não tema. Também não se rebele contra um servo de Deus. Porque quando você se rebela contra um servo de Deus, você está se rebelando contra o próprio Deus. Porque as pessoas que são servos de Deus, ela não vai brigar com as pessoas, só olhar e dizer, eu não fui com a tua cara. Não. Eu não engulo essa pessoa. Não estou aqui para engolir ninguém. Não, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra a potestade e principados, contra os demônios deste mundo tenebroso. Essa é a nossa luta. E tem gente que pensa que a nossa luta é contra ele, é contra ela, passa de frente da nossa casa, de frente de nós, e não dá nenhum bom dia, porque ela é de uma religião e eu sou de outra. Então, quem é da nossa religião não pode falar com ela que é de outra religião. Deus não é religião, Deus é amor. Deus ama a gente. Agora, se vocês, pessoas que estão dizendo que nós somos inimigos, nós não somos inimigos. Nós somos servos de Deus. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus mandou. Goste o B ou goste o C, vai ser desse jeito. Comigo é desse jeito. Eu não tenho medo de milhares e milhares que se levantam contra mim. É trabalho perdido, é enxugar gelo, porque na minha frente e na frente de todos aqueles que andam em obediência está o Senhor dos Exércitos. Tem alguém que lutou com ele e perseverou, permaneceu de pé? Não, ninguém. Tu consegue segurar na mão uma água na tua mão? Consegue segurar? Pois é assim mesmo, tu consegue segurar o poder de Deus. Ninguém consegue segurar. Quando ele diz cai, cai. Quando ele diz levanta, levanta. Quando ele diz anda, pode estar coxo, nasceu coxo, as pernas começam a se desenrolar e tu começa a sentir aquele vigor, aquela unção, aquele poder tocar em ti e tu começa a se pôr de pé e andar. É assim. Mas o fulano disse que eu não sou mulher de Deus porque eu me visto assim. Que eu não sou homem de Deus porque eu falo assim. Olha uma coisa. Quem tem sua boca e é rebelde, fala o que quer. Não fala o que Deus manda. Fala o que ele quer falar. Agora, nós que somos servos, não somos assim. Deixa ele falar. Porque quem vai dar respostas para todas as suas rebeldias não vai ser nós, vai ser o próprio Deus. Ele vai engolir a própria palavra e ela também. Mas não que nós vamos se levantar contra ele ou contra ela, não. É o próprio Deus. Porque Deus não nos chamou para a gente fazer esse tipo de coisa. Assim não. É só quando ele manda. E aí quando ele manda, ele diz, agora é tempo de cura. Aí você está dizendo, o médico me desenganou, Francisca, e disse que não tem mais jeito. E Deus diz, tem jeito. Porque eu sou médico dos médicos. E agindo Deus, quem impedirá? Mas o fulano falou que isso aqui não vai prosperar. E Deus disse, vai prosperar. Porque fui eu que te dei, eu assinei esse teu projeto. Vai prosperar. Mas deixa o fulano falar. Não se incomode com o que o fulano, a fulana falou. Dá ouvido à palavra que sai da boca de Deus. Entendeu? É assim que eu e você temos que agir. Não se preocupa. Ô Jeremias, quem foi que fez a boca do homem? Foi Deus. Quem que foi que nos fez? Foi Deus. Então ele disse que ele vai colocar a palavra na nossa boca, aquilo que eu não sei falar. Você já prestou atenção que tem coisa que eu fico, trava, e de repente a palavra vem? É porque se eu fosse falar naquela hora, a palavra ia vir de mim, não ia vir de Deus. E aí era só uma palavra lançada ao vento. Mas quando ela vem de Deus, ela faz exatamente aquilo para que ela foi enviada. E agora é tempo de quê? De portas abertas.
É tempo de quê? De cura. É tempo de quebra de maldição. É tempo de libertação. Pode o A, o B, o C não acreditar. Problema dele. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. E ele mandou eu fazer, foi isso. Porque se ele dissesse, agora tu vai lá... Lembra que ele falou para Ezequiel, vai lá e profetiza contra aquela nação, contra aquele povo. Profetiza. Jonas, vai lá, prega para Nínive. Eu não vou pregar, não. Não vou pregar porque aquele povo não merece. E diz para ele que a maldade dele chegou até a mim. Não vou falar. Foi se esconder de Deus. Tem alguém que se esconde de Deus? Não tem. Jonas pegou um navio e foi para Tarsis e foi se esconder de Deus. E aconteceu o quê? Acabou no ventre do peixe. E depois de 3 dias no ventre do peixe, o peixe foi lá e colocou ele lá na praia. Vai lá, ô preguiçoso, vai fazer aquilo que Deus mandou. Tem alguém que se esconde de Deus? Não tem. Então, se tu não quer ser engolido pelo peixe, ou não sei, talvez pela anaconda, pelo jacaré, não sei, é melhor tu fazer aquilo que Deus mandou. Porque ou faz, mas não deixe de fazer aquilo que Deus mandou. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus mandou, as portas se abrem. Ah, mas disseram que essa porta não vai se abrir, porque não tem porquê, não interessa o que o Beltrano falou. O que interessa é que Deus falou. E Deus disse que é portas abertas. É portas abertas. É momento de tu receber. Abre as portas para receber as colheitas daquela semente que tu semeou. Que tu semeou com lágrima, que tu ia dizendo, meu Deus, não vai dar, meu Deus. Olha, Senhor, olha só para essa terra, tá poeirada, tá seca, meu Deus do céu. Cadê a chuva, meu Deus? Se a chuva não veio de cima, tu não viu ela vem de cima? Ela vem de baixo. Mas aquilo que tu plantou, tu vai colher em porção dobrada. Por isso que é bom nós plantar coisa boa, não é? Porque quando a gente planta coisa boa, por mais que tu olhe assim, meu Deus, está mirrado, meu Deus, não vou tirar nem a metade. E aí Deus vai te surpreender. Vai ser igual colocar fermento na massa de pão ou de bolo. Meu Deus, eu não pensei que fosse dar tudo isso. Meu Deus, olha só. Aí tu vai ficar como o quê? Como quem sonha. Como quem sonha. Então o quê? Alarga o espaço da tua habitação, porque transbordará para a direita e para a esquerda aquela semente que tu plantou, que tu achou que era mirrada, que a chuva não chegou, aleluia, no tempo certo. Se tu souber o tanto que vai colher, alarga aquele teu espaço, porque é pequeno demais, Dali não dá nem um quarto do que vai vir, nem um quarto. Glória a Deus, aleluia. E é isso que Deus quer falar para nós nesta manhã. Não temas. Fala tudo que eu te mandar falar, não te cale diante deles. E é por isso que eu sou falastrona desse jeito. Porque enquanto Deus diz fala, eu falo. E não tem ninguém que faz eu me calar. E também não adianta a pessoa querer que eu fale mais, se Deus não me deu mais palavra para falar. Aí vai ficar aquela coisa cansativa, sabe? Sem graça, sem anexo. Por quê? Porque eu já estou falando de mim, já não é mais de Deus. E você sente que não tem unção naquilo ali. Você sente que só é a letra. Não tem revelação nenhuma. Entendeu como funciona o negócio? Então não fique insistindo, fala mais. Se Deus falou que não é para falar, até ali chegou. Até ali parou, pronto. É aquilo ali. Toma posse, porque é de lá que vem as tuas bênçãos. É de lá que vem tudo que tu precisa, que eu preciso, que nós precisamos. É daquilo ali. E um pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, o Teu amor, a Tua misericórdia na nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra este azeite. Consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular, essa água.
tudo que está dentro desta casa, Pai. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Senhor, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, se houver alguma maldição hereditária, que seja quebrada, no nome do Senhor Jesus, toda maldição hereditária que vinha nessa família assolando de geração para geração, esse espírito da Maria Mulambo, esse espírito da enfermidade, esse espírito de sujeira na vida dessa pessoa, meu Deus, arranca, Senhor, esse espírito imundo da vida desta mulher, da vida deste homem, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, tire esse espírito de mentira, esse espírito de contenda, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada da vida dessa pessoa. É o espírito da tranca-rua, do Maria Mulambo, do Zé Pilindro, da Jezabel, no nome do Senhor Jesus, vai saindo Satanás e seus demônios da vida deste homem, da vida desta mulher. Pai, repreende, Senhor, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura, o espírito do autismo, que agora Satanás arrumou um novo nome, mas no nome do Senhor Jesus, eu sei, Satanás, que é tu que está de trás dessas coisas aí. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada da vida dessas crianças, bate em retirada da vida deste idoso, da vida dessa jovem. No nome do Senhor Jesus, eu te expulso. Vai saindo, pegando todos os teus mulambos, todos os teus trapos, tudo que é teu, e bate em retirada desta casa, desta vida, agora. No nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, visita, Senhor, aquele que o inimigo tirou de dentro da igreja e levou para as trevas, para o mundo da escuridão. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada todos os demônios territorial, vai saindo deste lugar, deste povoado, Satanás. No nome do Senhor Jesus, Piratininga, Maranhão, o mundo foi o Senhor que fez. No nome do Senhor Jesus, vai caindo lá no teu abismo sem fundo, vai removendo, Senhor, todas as trevas, toda a escuridão, e lançando lá no fogo do inferno, para nunca mais sair dali. No nome do Senhor Jesus, vai destruindo toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição. Não adianta ficar fazendo ponto, não adianta ficar fazendo oração contrária, porque tudo vai voltar de onde foi enviado para lá, vai voltar tudo para o chapéu, vai voltar para a cabeça de quem o comprou. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada. Blinda, Senhor, a minha vida, blinda a minha casa, blinda a minha família, blinda todos que pertencem à minha família. Não deixa que nenhuma seta maligna nos atinja. No nome do Senhor Jesus, todos aqueles que ouvem o áudio da palavra do dia no Facebook, que ouvem o áudio da palavra do dia no YouTube, Senhor, visita cada família, todos aqueles que me pedem oração, visita, Senhor, cura, Senhor, sara o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, toca naquela mulher, naquele homem, Pai, que tem dores no corpo, que tem uma travação na coluna, que fica deitado naquela cama acamado dia e noite. Toca, Senhor, para calcificar aquela coluna, Senhor. No nome do Senhor Jesus, fortalecer aquele nervo, Pai. No nome do Senhor Jesus, toca no ventre, no útero, no ovário daquela mulher. E sara, meu Deus, toca, Senhor, na próstata daquele homem e cura, Senhor, de toda e qualquer enfermidade. Toca naquela pessoa, meu Deus, que tem problemas, que faz hemodiálise. Toca naquela pessoa que tem diabetes para curar, purificar o sangue, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus. Manifesta o teu poder, Pai. Eu te peço no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor visita, Senhor, nossos locais de trabalho para remover toda a contenda, toda a sujeira, toda a panelinha, todo o cocô de Satanás. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada, vai saindo agora todo o levante do inferno contra a nossa vida, contra o nosso trabalho, contra a nossa casa, contra a nossa família. Vai batendo em retirada, vai, Pai, removendo toda a barreira, toda a pedra de tropeço, todo o levante do inferno, toda a seta maligna, no nome do Senhor Jesus, caia por terra agora no nome do Senhor Jesus. Todo espírito de inveja, todo espírito do olho gordo, todo seca pimenteira, no nome do Senhor Jesus,
caia por terra. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor, em cada canto desta casa, Pai, para remover toda a obra de macumba que foi feita, foi lançada contra esta casa para destruir esta família, para destruir, oh Jesus, que inocência, para destruir esse servo, essa serva de Deus. Não gaste o teu tempo à toa, tá desperdiçando o teu tempo, porque tu vai ser um Paulo dessa vida. No nome do Senhor Jesus, caia por terra toda a obra do inferno, caia por terra. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, Senhor, em cada leito desses hospitais, para tocar de cada paciente, aqueles que estão no leito, aqueles que estão no corredor, aqueles que estão na maca, aqueles que estão sentados esperando a oportunidade de ser atendido. Toca, Senhor, para curar. Visita também as clínicas, Senhor, visita os manicômios, as penitenciárias, os abrigos, albergues, todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, Pai, e tocando de todo lugar, em todas as pessoas que estão precisando, que está atribulada, precisando de um toque do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.